Opa, fala pessoal, beleza? Aqui é o Hildon e galera, no vídeo de hoje eu quero comentar para vocês sobre as minhas opiniões sobre Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, filme que acabou de chegar lá no Disney Plus. Espero que vocês gostem, vamos lá pro vídeo. Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, foi lançado agora em 2021. O filme foi dirigido por Destin Cretton e estrelados por, e aí eu já peço desculpas se eu falar o nome errado das pessoas, Simu Liu como personagem título, não é o Shang-Chi, Awkwafina como Kate, Menger Zhang como Xu Xialing e Tony Leung como Xu Wenwu, ou o Mandarim se preferirem. Enfim, se eu estiver falando algum nome errado, gente, me desculpe, pelo amor de Deus, esses nomes são muito difíceis para falar para quem não fala o idioma. Se você consegue falar e não fala o idioma, parabéns, eu sou burro mesmo. Vamos lá, o que eu achei do filme, gente? Então, primeiramente, esse filme ele foi muito prejudicado, né, digamos assim, por ter chegado numa época que a pandemia ainda estava um pouco em alta, né, se é que a gente pode falar um pouco em alta. Ele não sofreu tanto quanto Viúva Negra realmente já sofreu mais, mas ainda assim o filme teve uma bilheteria um pouco mais baixo do que ele faria se não fosse a pandemia, né? Deixa eu ver aqui quanto que ele arrecadou. Olha, ele arrecadou 427 milhões, pro orçamento aqui tá marcando entre 150 e 200 milhões, eu acho que 200 milhões não foi tudo isso, porque é um filme muito caro para ser 200 milhões, né? Mas enfim, 427 milhões foi o que ele arrecadou no mundo. O que eu achei do filme, gente? Eu acho que o filme, ele é um filme bom, realmente é um filme bom. Poderia ter feito mais se não fosse o problema da pandemia, né? Primeiramente eu queria falar, talvez esse filme seria o que os produtores da série do Punho de Ferro queriam fazer, com lutas, né, mais bem coreografadas. Pra quem assistiu a série do Punho de Ferro e depois assistiu esse filme, meu Deus do céu, que diferença de qualidade de luta. As cenas estão bem coreografadas. Em alguns momentos parecia até, eu achei recentemente a Era do Rush, algumas cenas de luta pareciam muito cenas do Jack Chan, né, de rapidez, enfim. Então talvez seria o que os produtores da série do Punho de Ferro gostariam de ter feito, mas parece que saiu uma notícia aí falando que o ator principal lá não queria treinar, então foi do jeito que foi. Mas enfim, um dos pontos altos desse filme é realmente as cenas de luta, né? Principalmente ali no comecinho, que tá bem mano a mano, digamos assim, sem muitos efeitos especiais mirabolantes ou de explosões, de monstros, enfim, que isso vai lá pro final do filme. Então esse filme aqui no comecinho acho que tá mais voltado com os pés no chão, e eu curti bastante as cenas de porradaria. A gente teve algumas participações especiais no filme, né? Como o Wong lá lutando com o Abominável. Não entendi direito por que ele tava lá, o Abominável tava lutando, e por que o Wong também tava lutando. E como é que o Wong conhece o Abominável? Ficou meio jogado ali pra ele fazer uma participação no filme, pra ele não só aparecer lá no final, né? Enfim, não entendi muito bem direito, mas um destaque que eu queria falar aqui é sobre o Mandarim. Para quem assistiu Homem de Ferro 3, sabe como o falso Mandarim foi representado lá no filme, né, no Homem de Ferro 3. Para mim foi um desrespeito gigantesco com um dos principais vilões da Marvel, ou o principal vilão do Homem de Ferro. Eles tentaram dar uma corrigida lá naquele curta, né? Saúdem o Rei, que inclusive está no Disney Plus agora, que é um curta bem legal, se vocês puderem assistir. E nesse filme eles tentam corrigir mais ainda, né? Eles citam que um ator utilizou o nome do Mandarim um tempo atrás como um terrorista, que não sei o que. E nesse filme finalmente aparece o Mandarim em si. Aquele comecinho do filme é muito bom, né? Apresentando o Mandarim, o personagem do Mandarim invadindo os planetas, invadindo os países, as terras ali, ele adquirindo os poderes dos Dez Anéis, que inclusive já tinha aparecido lá no primeiro filme do Homem de Ferro, né? Lá sim era a organização dos Dez Anéis. Todo aquele comecinho ali eu curto bastante. A interação dos dois personagens, digamos, principais, que é o Shang-Chi e a Kate, é maravilhoso.
E em nenhum momento, isso é um problema que eu fiquei com medo até o final do filme, mostra os dois tendo um relacionamento romântico, né? Tipo, não, eles realmente são amigos. Não precisa ter um relacionamento romântico entre um homem e uma mulher. Eles podem ser, sim, só amigos e tá tudo bem. Isso é uma coisa que eu gostei bastante. Eu confesso que eu fiquei com medo até o final do filme, mas eles realmente não tocaram nesse ponto. Mais uma vez, a trilha sonora de um filme da Marvel não tem nada demais, né? Tipo, tem alguns tons asiáticos, digamos assim, mas tipo, você ouve e depois já esquece, não tem nenhum tema marcante do Shang-Chi, não tem nada que você fala, meu Deus, que trilha sonora, nossa, eu vou ouvir depois a trilha sonora no Spotify. A comédia do filme está bem no ponto, eu sou um dos críticos das piadinhas que os filmes da Marvel vão soltando conforme vai passando conforme vai passando o filme, né, em si. E nesse ponto, nesse filme, eu achei que tá tudo perfeito quanto a isso, sabe? O tom tá perfeito, só tem piada ou momentos para descontrair quando realmente é necessário. Nesse filme, eles acertaram muito bem. Como eu já falei, o Mandarim aqui foi adaptado, não diria 100% perfeito, porque realmente eu confesso que eu não li nenhuma história do Mandarim nos quadrinhos. Mas pelo pouco que eu conheço do personagem, ou pelo pouco que eu li sobre o personagem, ele tá bem adaptado, nada demais também, assim, tipo, não é um vilão marcante dos filmes da Marvel, se é que a Marvel tem algum vilão marcante além do Thanos e do Loki. Mas eu gostei do personagem, achei que ele tem uma motivação que vale a pena, né, entre aspas, porque tipo, é um vilão, ele quer matar todo mundo por causa de uma coisa lá que ele quer fazer. Mas eu acho que o vilão tá bem interpretado e ele serve mais como trampolim ou como gancho pro crescimento do personagem principal e não necessariamente tipo, eu sou o personagem vilão e você tem que me matar, sabe? Acho que ele serve mais como esse trampolim pro personagem principal crescer na história e crescer como na importância desse personagem do Shang-Chi pro futuro dos filmes da Marvel. Então eu gostei bastante. Outra coisa que eu gostei bastante é tipo... Cara, eu sou muito fã de 007, como vocês já puderam ver em alguns vídeos aí. E eu gostei muito daquele vilão, do capanga do vilão, na verdade, que tem um braço... Que tem metade do braço aqui, tem só a metade do braço aqui e depois é uma lança. Parecia muito um capanga de 007 nos filmes mais clássicos do personagem, né? Então eu gostei pra caramba disso, tipo, um personagem que quase não fala, se fala é pouca coisa, mas eu gostei disso e inclusive eu tava lendo depois, eu sabia que eu tinha reconhecido ele de algum lugar, e sim, eu reconhecia porque ele fez o filho do Drago lá no Creed 2. Mas eu gostei do personagem dele, não do personagem, meu Deus, que desenvolvimento, mas enfim, é uma figura interessante, sabe? Você sai do filme e você lembra do personagem. A história do filme é envolvente, a história do filme é marcante, a história do filme vai concorrer ao Oscar de melhor roteiro? Não vai, gente. Isso é um filme da Marvel, um filme de origem da Marvel, que a gente sabe que nem sempre o importante é contar uma história e sim apresentar o personagem principal. A gente viu isso no filme do Thor, no primeiro filme do Thor, que não é maravilhoso, na verdade é bem fraquinho. A gente viu isso mais ou menos eu não vou considerar o filme do Capitão América e o do Homem de Ferro, que realmente são dois filmes bons. O filme da Capitã Marvel também é a mesma coisa, é um filme bem fraquinho, mas ele serve como apresentação do personagem. E esse filme faz a mesma coisa, a história é qualquer coisa e tipo, vamos jogar o personagem lá com algumas cenas boas de ação, inclusive a cena do ônibus é maravilhosa, acho que tá, pra mim, a melhor cena do filme, junto com a cena lá dos guindastes, não. Aquela cena que eles estão lutando lá fora do prédio, lá naqueles bambus, pra mim são as duas melhores cenas do filme. Não vá esperando que é um filme sensacional, né? É um filme divertido, com uma história bem básica, só, como eu falei, pro crescimento do personagem. E aí, o Mandarim, o pai do Shang-Chi, da Xiu Xialing, não sei se é assim que fala, eu não li o nome dela agora, só fui de cabeça, chama os dois pra reencontrarem a mãe deles, tal, que ele acredita que ainda tá viva. Os dois se negam porque eles vão matar toda a vila ali, né? Que essa vila ela é excluída, faz parte de um outro, como é que eu posso dizer, de um outro plano terreno. Ela não faz parte do mesmo plano terreno que o universo da Marvel em si, ou digamos, o nosso universo que a gente vive, né, se a gente vivesse nos filmes da Marvel. E aí eles se recusam, se voltam contra o pai e tal. Aparece lá um personagem, o personagem do Trevor, que tinha sido Mandarim fake lá no Homem de Ferro 3.
Inclusive aparece um personagem lá, tipo um cachorro sem cara, que é divertido pra caramba, eu gostei pra caramba. E aí eles conseguem chegar lá nesse plano terreno, nesse outro universo lá que eles acreditam que eles vão defender, né? Que o pai deles está vindo pra acabar com todo mundo, porque ele acredita que a mãe dele está lá. E toda essa parte é bem interessante, tá? Eu não vou dizer que meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Não, mas eu gosto dos personagens treinando ou aprendendo a usar seus poderes. E aquela cena que ele tá lutando com a Michelle Yeoh lá, Yeoh, é bem bonita, com as folhas caindo, as folhas... inclusive, isso é uma coisa a se contar do filme. O filme é bonito, principalmente nessa parte desse outro plano terreno. Confesso que eu não gosto muito dessa coreografia dançada de tipo o tigre e o dragão, sabe? Eu acho que não... As pancadas não tem muito impacto, parece que eles estão só sempre flutuando. Eu confesso que eu não curto muito isso. Mas visualmente o filme é muito bonito nessa parte. Inclusive toda aquela parte ali do jardim é lindo. Eu achei no Disney Plus em 4K, na versão em IMAX, e pra mim é um dos filmes mais bonitos da Marvel. Acho que vale a pena, inclusive, se você estiver assistindo aí se for assistir no Disney Plus e puder assistir em 4K, escolha sempre a opção do IMAX, que eu acho mais legal, que amplia a tela. As criaturas, os animais são muito bonitos. Parecia um pouco Animais Fantásticos, né? O filme lá, o spin-off do Harry Potter. Então, realmente, como filme, como fotografia, né? Eu fingindo aqui que conheço alguma coisa de filme, manjo de fotografia. A fotografia do filme realmente é muito bonita. E aí chegamos ao final do filme, a parte final do filme, o terceiro ato do filme, que pra mim é o que menos... é o que eu gostei menos, sabe? É o que mais me tirou do filme. Porque assim, tipo, a gente já tava vendo coisa de mágicas durante o filme, né? Os próprios anéis, né? Os 10 anéis é um artifício mágico. Não sei se artifício é a palavra, eu queria falar outra palavra, mas na minha cabeça agora tá vindo só artifício. Objeto, que seja. É um objeto mágico, então eu já esperava algumas coisas fantasiosas. Inclusive tem uma cena lá bem bonita que é que ele coloca os 2 pingentes no dragão e sai a água lá, e a água sobe, a água desce, a água abre faz um mapinha lá. Tipo, eu não tenho problema com isso, cara. Eu tô achando um filme de super-herói de 20º sei lá qual filme, que já me apareceu de tudo. Tem um cara que gira o dedinho assim e abre um portal, então eu tô aceitando qualquer coisa no universo da Marvel. Mas quando chega no final e aquela cena de monstros gigantes, se é que a gente pode falar desse jeito, que é o dragão lá, bem bonito, inclusive o dragão, com aquele outro personagem lá que é eu não lembro agora o nome dele, o Habitante das Trevas, aqui eu li, o Habitante das Trevas, aquela luta do dragão contra o Habitante das Trevas, que esse Habitante das Trevas parece mais o vilão lá do Godzilla 2, se eu não me engano. Confesso que ali eu fiquei meio tipo, não precisava disso, velho. Eu não me empolguei, sabe? A cena final era pra você se empolgar. Meu Deus, a cena final do filme é a maior cena de ação do filme. E eu realmente fiquei, e aí? Acaba, sabe? Porque eu não achei muito bom. Não sei se eram os efeitos especiais que não estavam muito bem feitos, ou se realmente eles só exageraram por exagerar ali no final. E aí eu não tô nem falando que é ruim porque eles exageraram. Cara, eu adoro o final do Homem de Aço e talvez não tenha nada muito mais exagerado do que aquele final. Mas aquela cena ali de lutinha entre os bichão gigantes, eu realmente não curti, eu achei bem chatinho. Acho que não acrescentou muita coisa ao filme. Eu preferiria quando tava só a luta principalmente aquela cena de luta. Aí também não é um exemplo. Aquela cena de luta entre o Mandarim, eu vou falar que é Mandarim, tá? Entre o Mandarim e o Shang-Chi, antes do Habitante das Trevas fugir né, da proteção lá, tava mais legal. Mesmo com alguns efeitos especiais, com os 10 anéis, mas eu acho que ainda tava mais uma porrada mais franca, sabe? A partir do momento que o Habitante das Trevas lá foge, eu acho que o filme já dá uma bela caída pra mim. Mas apesar de tudo, o Shang-Chi ainda é um bom filme. Temos 2 cenas pós-créditos no filme. Uma é com o Shang-Chi e a Kate encontrando o Bruce Banner e o Wong.
Tava a Carol Danvers lá também, né? A Capitã Marvel. Aí é o que eu falei do Wong pro Wong não aparecer do nada no filme, eles fizeram uma apresentaçãozinha dele lá no meio do filme, uma participação dele lá no meio do filme. E aqui eu também não consegui entender direito, e aí eu não li também, tá, gente? Não, se vocês já sabem, me desculpe, aí eu não procurei o que o Wong tava pesquisando ali, ou tava mostrando pro Shang-Chi. Eu realmente não entendi nada ali. É uma cena que meio que conecta os próximos filmes, né? O que vai aparecer nos próximos filmes. E depois tem a cena de comédia, que é o Wong cantando lá com o Shang-Chi e a Kate. E a segunda cena pós-crédito é a irmã do Shang-Chi reunindo os 10 anéis. Tipo, provavelmente ela vai ficar controlando os 10 anéis ali. Não sei ainda se como vilã ou se ela realmente vai só tomar conta e criar um novo exército com mulheres e homens, enfim. Não ficou muito claro, mas ela que vai controlar os 10 anéis a partir de agora. Minha consideração final sobre Shang-Chi: é um bom filme, não é maravilhoso, não é um filme inesquecível, mas eu acho que vale a pena e ele realmente é um filme bem bonito. Não sei se é porque foi o primeiro filme que eu achei em casa, com o formato de IMAX, né? E tipo, as cores ficaram mais vibrantes, a tela ficou maior e tal. Mas eu acho que é um filme que vale a pena. E cara, se você acompanha o universo da Marvel, tipo, é mais um filme da Marvel pra você assistir. Então eu acho que vale a pena sim. Clica no curtir aí, compartilha com seus amigos, com sua mãe, sua irmã, qualquer um. Aliás, qualquer um não. Compartilha só com quem gosta desses filmes, porque senão ninguém vai assistir o filme. Vai olhar, assistir, vai abrir e vai falar: que porra é essa? Não vou assistir não. Então compartilha só com quem gosta desses tipos de filme. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí. Beleza, gente? Valeu. Obrigadão. Até mais.